Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma live, segunda-feira, e nós vamos receber aqui Anderson Williams, também psicanalista. Deixa eu só atualizar aqui. Espera aí só um minutinho. Marilene. Espera aí. Tan Ramos, é isso? Boa noite, seja bem-vinda. Sônia Lacerda, boa noite. Elda 8776, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se o Anderson já chamou aqui. Não, ainda não. Vamos lá. Pessoal, segunda-feira passada, nós fizemos uma live falando sobre... O tema era Elimine Suas Dores. Aqui, boa noite. Elisângela Matos, boa noite. Seja bem-vinda. Só que é muito conteúdo, né? Como eu estava falando, nós temos essa live e é muito conteúdo. E o Anderson aí, muito rapidamente, nós fazendo a live, ele... Alex, vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Então, vamos iniciar outra hoje, trazendo mais um pouco do conteúdo, que é um conteúdo realmente muito vasto e tem várias técnicas para nós abordarmos aqui, enfim. Então, hoje, para quem ficou com aquele gostinho de quero mais na segunda-feira passada, hoje nós vamos falar novamente sobre esse tema, né? Para você eliminar suas dores. Então eu vou receber aí o Anderson Williams, que é um psicanalista, palestrante, mentor, um mestre também em PNL. Deixa eu só atualizar aqui, porque eu acho que... Tá, acho que agora está atualizado. Então a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Logo vou estar recebendo aqui o Anderson Williams, né, como eu estava falando, psicanalista, palestrante, alguém que conhece muito também dessa área de programação neurolinguística, alguém que vem ajudando também muita gente aí a mudar, né, muitas vezes mudar o estado emocional. Deixa eu só... o meu não está atualizando aqui, peraí. Que eu tenho que estar fazendo manual aqui. E para ler não tem como fazer sem os óculos. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que atualizar aqui. Não sei por que hoje não tá passando aqui no automático. Vamos lá. Elisângela Matos, sofro de transtorno de ansiedade generalizada. Você trata disso? Sim, Elisângela, sim. Na verdade, não só com a psicanálise, mas também com a PNL. Bom, para quem não me conhece, para quem só acompanha a página, talvez hoje, né, estava passando aí, opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu sou Alex Scano, sou psicanalista, expert em PNL, hipnólogo, e sim, tratamos não só da TAG, né, que chama, como outros transtornos. Na realidade, todos esses transtornos, né, têm uma... aqui, atualizou. Peraí. Agora sim, agora foi natural. Aqui, o Anderson já me chamou aqui, porque antes não estava atualizando aqui, e agora acho que voltou. Tá. Então, vamos lá. Vou te aceitar aí, Anderson. E aí nós vamos... Então, a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. E vamos falar um pouco mais aí sobre esse tema da semana passada. Deixa eu ver aqui. Não apareceu ainda, mas já dividiu a tela, Anderson. Tá me ouvindo aí? Ouvindo, mas está atualizando. Talvez a internet, alguma coisa assim, mas está Pode ser. atualizando.
a tua imagem. É, Vamos lá. a sua imagem também, para mim, ela tá escura Agora, aqui. Ela, agora sim. Agora eu tô te vendo aí. Tá bonito aí. Enchendo a tela. eu, eu vou até entrar aqui no computador aqui também. Tá. E eu aqui para você, eu acho que não atualizou. Para mim, que não atualizou ainda não. Ainda tá ainda só. Eu não vejo você, mas tranquilo. Dependendo do Tá. que for, que a gente toca assim. E Tá. eu vou trabalhar com o computador aqui do lado aqui, porque aí eu vejo você aqui pelo computador e vou falando aqui pelo Instagram, beleza? Beleza. Anderson, só hoje nós temos energia elétrica e temos internet, já é uma dádiva hoje. Porque Nossa, hoje pela manhã nós conversamos, né? E assim, ó, sem energia, vento forte, ameaça de ciclone, o negócio foi aqui no litoral do Rio Grande do Sul foi complicado essa manhã, mas estamos aí, estamos bem. ótimo. Que benção, né? Anderson, Verdade. deixa, vamos fazer assim, ó. É claro que hoje é a segunda parte. Você está me ouvindo? Agora deu uma atualizada aqui. Estou Tá, te certo. ouvindo. Claro que hoje é a segunda parte, mas como essa audiência é muito flutuante, né? Vamos iniciar como se nós ninguém nos conhecêssemos. Então, por gentileza, Anderson, se apresente. Claro, claro. Deixa eu só atualizar aqui mais uma vez para ver se aparece aqui. Aqui agora vai aparecer aqui. Beleza. Agora ficou bonita essa tela aí, né? Ficou legal? Não ficou? É, que aí eu consigo te ver, meu amigo. Ó, para quem não participou Isso. da semana passada, rapaz, teve pessoas que me chamaram no particular, vieram conversar. Pra você ter uma base, eu tenho um atendimento social, eu fiz, viu, a respeito de uma situação aí que estava acontecendo com uma pessoa aí, Hum. mas foi muito bom aí a semana passada a nossa live. Foi. Para quem não me conhece, tá me ouvindo, né, o Te Alex? Tá ouvindo de boa, bem. né? Te ouvindo Então, bem, sim. como eu não estou te vendo, se porventura você for falar, aí pode interromper, o pessoal aí pode colocar, às vezes, alguma pergunta, alguma coisa aí, na medida que a gente for conversando, a gente vai abordando. Então, para Isso. quem não me conhece, semana passada eu estive aí, estivemos aqui, né, Alex e eu, nós estávamos falando sobre algumas dores, como começar, alguns trabalhos aí. Eu sou aqui da cidade de Varginha, Minas Gerais, né? Eu costumo brincar aqui com o pessoal que é a terra do ET, né? Que é a terra do ET. Aí o povo pergunta, né, que se eu já vi ET, eu sempre entro nesse assunto porque é a única maneira das pessoas aí conhecerem aí a cidade. Eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com reprogramação emocional, né? Falamos um pouquinho também sobre isso. Trabalho com neurociência e comportamento também. Eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento, gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, pós-graduado em psicanálise também, né? Então, tudo relacionado aí a essa parte da mente humana. Já atuo aí já há um tempinho aí com consultório, eu tenho aqui o consultório, a minha esposa também trabalha, a Fernanda Seabra, a Fernanda está aí na live também. A Fernanda ela é especialista em criança, ela é psicanalista infantil. Ela é psicanalista com surdos, então, né, ela não precisa do intérprete, porque ela já é a própria intérprete, ela é psicanalista de surdos também, trabalha com mulheres, e eu trabalho aí com um público acima de 10 anos, eu trabalho com casal, eu trabalho com jovens, né, eu trabalho com acima de 10 anos aí, eu trabalho com um público bem diversificado. Dou palestras, sou palestrante, também dou mentoria, dou treinamento, cursos aí, né? Às vezes a pessoa precisa de um treinamento de venda, treinamento de atendimento, então, tudo relacionado à mente humana. Então, onde a gente vai, a gente consegue atender, a gente consegue ajudar aí as pessoas, porque a base, né, Alex? A base de tudo, o governo de tudo está na nossa mente, né? Então, não tem nada melhor do que a gente falar de um assunto que é a base
governa todas as coisas, né? Que é a mente. A mente, ela faz você crer, ela faz você ter crença limitante, a mente faz você avançar, faz você crescer, a mente faz você prosperar, a mente faz você criar, a mente faz tudo. A mente faz também você travar, a mente faz você desanimar, a mente faz você querer pedir conta, a mente faz você querer largar de um trabalho. A mente, tudo é a mente, né, Alex? A mente, ela governa todas as coisas. Então é isso que a gente vai falar aqui esta noite. Nós vamos continuar com o assunto da semana passada. A gente deu algumas dicas, né? E teve pessoas, viu, Alex, que me encontraram aí e falaram para mim: olha, eu confio no processo. É Eu bom. confio no processo, eu entendi o recado e, rapaz, e deu fruto, viu? Eu não sei aí o pessoal aí Sim, que conversou com você, mas radical o pessoal deu fruto. verdade. Não, verdade. Logo depois que nós encerramos a live, já pessoas ali entraram em contato, pessoas queriam saber como funciona. Até deixa eu colocar aqui, ó. É que eu acabei me apresentando também como hipnólogo aqui, e alguém me perguntou aqui sobre hipnose online. Sim, deixa eu ver aqui. Patrícia Nazário T. Nazário T. É possível fazer hipnose online? Sim, Patrícia. Hoje, na realidade, tanto a hipnose quanto a psicanálise, você trabalha online. E algumas pessoas, eu confesso que até é mais eficaz, né? Por uma questão de atenção, por uma questão de concentração. Tem algumas pessoas que em alguns ambientes não conseguem, enfim, se explorar um pouco mais, né? E às vezes a pessoa em casa, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, online, né? Frente a frente com o psicanalista ou com o hipnólogo, é muito mais eficaz às vezes. Claro que a gente tem diversas maneiras de fazer, diversos tipos de pacientes, mas hoje eu posso garantir para você que é muito mais, assim, em algumas situações é muito mais eficaz até o online do que o presencial. Em algumas situações, é claro. Outra coisa importante, né, Anderson, foi falado semana passada, que você falou agora sobre confiar no processo, né? Isso é importantíssimo. Também vieram algumas pessoas falar comigo essa semana sobre até a questão de já terem se permitido, né, procurar um psicanalista, procurar um profissional da área, mas não ter se permitido a confiar no processo, né? Não ter se permitido a acreditar, né, realmente tem algumas pessoas que têm uma tendência, por exemplo, compra o remédio, mas coloca em dúvida, né, se o remédio vai ser eficaz ou não. Então é sobre isso. Para mim também, algumas pessoas me confidenciaram isso, que já haviam feito alguns movimentos, né, para, enfim, em busca de uma cura, em busca de uma solução de algo ali, mas não tinham se permitido a confiar completamente no processo, e isso faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A fé sem as obras, como que é? Vai É morta. ganhar? A fé sem as obras, morta. Então, quer Ah, dizer, a sim, fé sem obras até é morta. sim, sim, Então, ou seja, se eu tenho algo na minha mão e não acredito nele, qual que é a serventia? exato, Tem exato, serventia nenhuma. exato. Então, confiar no processo, nós falamos sobre isso, confiar no processo, acreditar, falamos em ter paciência. A gente vê muitas pessoas, Alex, inclusive, né? Tanto isso é em geral, todas as áreas, tanto o adulto quanto criança, as pessoas elas começam o processo e elas estão numa ânsia, numa ansiedade, numa situação assim que elas querem se curar. Eu até falei uma frase semana passada, né? Que o pessoal aí gostou, começou a repetir, que é eu usei quem tem dor tem pressa, né? Quem tem Sim, dor tem pressa. E aí, a pessoa, ela tem dor, ela tem pressa, porém, quando você toma um remédio, né? Então, vamos supor, numa dor física, você toma um remédio, ele precisa de um tempo mínimo
para começar a dissolver no estômago, né? Ir para a corrente sanguínea, sistema nervoso. Então, ele tem um prazo ali. Tanto que você toma o remédio, né? Ele demora. Depois que ele faz o efeito dele, aí você tem que continuar tomando. Então, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, se for um antibiótico, de 12 em 12 horas. Por quê? Para não deixar o efeito do primeiro parar e você continuar ali saudável, né, em relação a não sentir dor, porque é muito ruim sentir dor. Então, aí as pessoas, elas vêm, elas começam, então, a querer, né, agilizar o processo, mas elas não esperam, elas não aguardam fazer o efeito do remédio, que é, tô com uma dor, tomo um lisador, tomo um anador, tomo um Dorflex, tomo um Torcilax, e aí ele começa a fazer efeito, e tem umas horas ali para fazer efeito, e as pessoas, elas já querem, e aí elas não respeitam o processo. E aí elas não respeitam o processo, o que acontece? Ela começou a fazer a primeira sessão, Alex. Então, vamos dizer que a sessão é o remédio. Vamos supor que ela fez a primeira sessão numa segunda-feira. Na hora que chega na outra segunda, que ela vai tomar essa segunda dose do remédio, ela toma essa segunda dose e aí ele começa a potencializar mais ainda o efeito. Ela fala assim, eu não estou sentindo que está dando resultado, e aí ela desanima do processo. Como nós estamos falando de doses homeopáticas, eu costumo dizer que a terapia são doses homeopáticas. Ela é um tratamento que você faz sem ser muito agressivo ao corpo, né? Sem ser muito agressivo em relação aos nossos órgãos. E aí a pessoa, ela encerra. E aí o que acontece? Lá a primeira dose que ela tomou, muitas das vezes vai perdendo efeito, a segunda vai perdendo efeito, e aí a pessoa desanima. E acontece isso muito no consultório. As pessoas, elas não estão esperando, não estão aguardando, não estão tendo paciência no processo. Então, nós falamos semana passada, né? Precisamos ter paciência, precisamos confiar no processo, aguardar ali todo o processo ali, para que tenha, né, valia aquilo que nós estamos fazendo. Porém, cada caso é um caso. E aí agora eu vou falar aqui uma coisa que o Alex aqui vai concordar comigo, os psicanalistas que estão aí, psicólogos. A terapia, ela é uma abordagem muito personalizada. Exato. Cada um tem a sua dor, cada um... Igual, por exemplo, tem gente que vai no médico, toma um remédio e não faz o mesmo efeito que fez no outro, né? Cada médico tem uma visão, por mais que eles são especialistas das mesmas áreas, cada um tem uma experiência, e o paciente, cada paciente tem uma dor. Então, o tratamento terapêutico, ele é muito personalizado. Quando alguém entra no meu consultório, eu vou trabalhar aquela pessoa de acordo com a dor que ela está falando naquele momento, que para ela aquela dor tem uma potência, né? Tem gente, por exemplo, vamos lá Alex, dependência emocional. A dependência emocional para um não é a mesma que para o outro. A dependência emocional para um não faz o mesmo estrago que faz do outro. Então, o que acontece? Tem alguns que você tem que entrar com uma dose um pouquinho mais forte. Tem gente que você vai entrar com uma dose um pouquinho mais fraca. Mas como assim dose? Vou dar um exemplo. Eu peguei um paciente que ele fazia uma sessão por semana. E ele estava indo bem. Porém, ele tinha uma queda. Depois de 3 dias da sessão, ele voltava a estaca zero. O que nós tivemos que fazer? Aumentamos para as 2 sessões na semana. Gente, ele fazia 2 sessões por semana. Uma coisa que talvez duraria 1 ano para ele, Alex, ele em 3 meses, resolveu o problema dele. Por quê? Ele era uma pessoa diferente, precisava de uma dose mais forte, ele precisava ir mais tempo no consultório. Como tem gente que uma vez no mês, Alex, funciona. Exato. Tem gente que 2 vezes no mês, funciona. Tem gente 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, uma vez por semana. Por isso que é muito importante você confiar no processo, ter paciência e entender que aquele profissional que está te passando as coordenadas ali,
ele é um profissional que ele sabe o que ele está fazendo. Ele está te dando as orientações. Só que muitas das vezes você, por ter desiludido com muitas coisas, por ter ouvido falar de muitas coisas, não confia no profissional. E aí eu vou até reforçar uma coisa que foi falada semana passada. Eu acho que foi o Alex que comentou, foi eu, mas acho que foi o Alex, que é o seguinte, tem certas pessoas que às vezes elas vão no consultório porque alguém falou para ela ir, mas ela mesma não confia. A possibilidade de ter um resultado é mínima. E ainda, talvez, ainda vai queimar o profissional, né? Ah, não, fui lá, não gostei, não era o que eu estava procurando, né? É mais ou menos assim. Então, nós Eu, falamos sobre isso, então eu espero que você absorva, né, o conteúdo de hoje. Espero que você confie no processo, tá? E vou falar uma coisa assim que eu creio que a maioria vai concordar comigo. Só o fato de você acreditar no processo, você já começou o teu processo de cura. Só o fato de você acreditar no processo, você já começou o teu processo de cura. Jesus, quando ele vem nessa terra, né, eu gosto de fazer muito analogia dos tempos bíblicos de Jesus, juntamente com a psicanálise, né? Que eu gosto muito da psicanálise à luz da Bíblia. Jesus, quando ele operava um milagre, ele falava assim: ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É o que Jesus abordava. Então, veja bem, Jesus estava falando o quê? Você confiou no processo, você acreditou no processo, é por isso que está se curando. É por isso que você está saindo dessa. Então, confie no processo, tenha paciência. Por quê? Nós somos aqui, como nós estamos falando aqui de. Aqui o assunto é bem diversificado, né? Vai entrar psicanálise, hipnose, reprogramação emocional. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que cada organismo tem um andar, né, uma velocidade, só que nós somos aqui o quê? Nós somos especialistas da mente humana, nós somos investigadores, nós somos detetive. E o teu inconsciente, ele luta constantemente para quê? Para que você não sofra. Então, o teu inconsciente ele vai tentar fazer você não sofrer. Porém, nós temos um sensor, e esse sensor, né, no nosso organismo, que nós até falamos um pouquinho dele da semana passada, todas as vezes que ele se sentir ameaçado, o teu corpo, ou uma imagem, uma experiência, ele vai te alertar, ele vai te alarmar para que você não sofra. E aí aquilo ali te traz angústia, você não sabe o que é. Quando você vai para a terapia, para o set analítico, lá no set analítico, o que, que acontece? Lá no set analítico, nós vamos colher informações, vamos colher, cada sessão, cada semana, para quê? Para que a gente identifique aonde aconteceu o trauma, aonde aconteceu a situação que te travou, qual é o gatilho emocional, o gatilho mental, o que está te travando. E aí eu vou usar a famosa a famosa mensagem, palavra, versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Todo paciente, quando entra no consultório, ele não sabe o que está acontecendo, mas quando ele identifica, juntamente com o analista, ele vai lá, identifica o que é como se você estralasse o dedo. Aquela dor, ela passa a não existir mais. A maioria das vezes acontece desta maneira. Passando a palavra para você, Alex, que eu não estou te enxergando, eu estou só falando aqui, né? não, O computador eu tá ia aqui, mas entrar, eu ia entrar naquele assunto que você comentou sobre a indicação, né? Isso acontece muito. Os meus pacientes querem me indicar pacientes. Ah, eu acho que, poxa, você. Normalmente a fala deles, né? Ah, você me ajudou, você mudou minha vida. Eu queria que você mudasse a vida do meu irmão, do meu tio, enfim, de um familiar, do namorado. Só que ele tem que estar nesse mesmo processo, né? Que é o primeiro movimento é perceber a necessidade disso, né? A necessidade de buscar um profissional. E aí muitas vezes eles passam assim com as maiores da melhor intenção, me passam um contato, entra, chama ele, que poxa, mas não funciona assim.
Quem dera que eu pudesse, né, arrebatar pessoas, não, vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te atender e vai tudo. Não, o primeiro movimento tem que ser a percepção de que você precisa. E como é que você tem essa percepção? Quando você começa a ter a consciência de que coisas acontecem que não é como você gostaria. E isso baseado nos teus relacionamentos, isso baseado talvez no teu âmbito profissional, né, com o teu familiar, com o marido, com a esposa, enfim. Quando você começa a perceber que volta e meia você está dando voltas, né, você está dando ciclos, né? E aí você percebe que tem algo errado, que se você já viveu aquela experiência, se você sabe que não, aquele caminho não te leva àquilo que você almeja, você já tem aí uma percepção que você precisa de uma ajuda, que você precisa de uma intervenção de alguém da área da saúde mental. Então, assim, mas foi isso que eu comentei na semana passada, porque acontece muito de pessoas, não, entra em contato com ele, entra em contato com ela, e aí às vezes você precisa explicar, senão não funciona assim. Por exemplo, eu trato também adolescentes, né? Esses adolescentes eu só iniciar essa análise com uma entrevista com esse adolescente. Eu tenho que perceber isso, se isso é uma exigência dos pais, né? Se isso é algo da situação, se ele realmente pediu ajuda, né? Se ele percebeu que precisava dessa ajuda, né? Então é importante isso, assim. E é o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente começa a perceber que coisas acontecem repetidamente, que nós normalmente, quando a gente não tem essa consciência, nós acabamos tendo escolhas, né, inconscientes, porque, como você comentou agora, a mente tenta nos blindar de, por exemplo, de reviver alguma situação, de passar por uma situação que te cria um gatilho, né, com um trauma, com uma neurose, e a mente acaba te blindando, mas não necessariamente que a mente está te fazendo algo benéfico, né? A mente está te protegendo de acessar algo, mas faz com que você dê uma volta gigantesca para não acessar aquilo. E aí, em análise, muitas vezes é melhor você acessar, você tratar e você curar aquilo, para que aquilo não interfira diretamente nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Então, é basicamente isso. É que você falou da indicação, eu lembrei desse detalhe, que porque a gente está falando aqui, e eu já fiz isso em live, por exemplo, pela manhã, eu já disse assim, manda um aviãozinho para quem você acha que vai fazer sentido. Só que às vezes o cara que está recebendo o aviãozinho, ele não nem percebeu ainda da sua necessidade. E aí é um processo mais demorado, como você falou. Provavelmente esse paciente não vai confiar no processo, sendo que ele não tem a consciência de que ele precisa iniciar esse processo. Então era isso que eu queria frisar aqui, Anderson. Show. Ó, por exemplo, Sobrinho Alba, falando assim, ó, não consigo resolver traumas do passado. Olha que interessante que eu vou falar aqui agora. Muito bacana o que eu vou falar aqui agora, para você entender. Ó, isso aqui já é um gancho da live passada para você entender o porquê que você sofre. Então vamos lá. Então a Sobrinho Alba falou assim, ó, não consigo resolver traumas do passado. Na verdade, todos os problemas são resolvidos. Todos. Não estou falando de coisas sobrenaturais, estou falando de problemas. Então, por exemplo, a falta de água você resolve com água. A falta de energia você resolve com energia. A fome você resolve com comida. Então, problemas. Todos os problemas são resolvidos. Correto? Então, não existe problema que não tem como não resolver, a não ser que exista a ausência da solução. Mas mesmo assim existe uma solução, porque senão não existiria um problema. Quando eu falo que eu não consigo resolver traumas do passado ou problemas do passado, é porque eu não identifiquei qual é o problema. Porque se eu entendo que o meu problema, né, nós falamos semana passada, né, Alex, sobre a lactose. Uma pessoa come um queijo, passa mal, vai no médico. Se o médico não identificar qual é o problema, ela vai continuar passando mal. Vai continuar passando mal, vai continuar passando mal. Aí ela vai no outro médico, o outro médico faz exame e fala assim, ó, o teu problema é lactose. Pronto. O problema dela era lactose. A partir de agora, ela consegue corrigir o problema.
Então, aquele problema que era lactose, ela começou a tomar leite sem lactose, ela começou a fazer o trabalho para que ela não passe mal. Então, o que acontece, Alba? Se não conseguiu resolver, é porque ainda não achou qual é. E Exato. esse é o nosso papel. Tem Exato. pacientes que a gente fica 3, 4, 5 semanas, um mês, 2 meses. Por isso que eu falei no começo que cada sessão, cada paciente é personalizado, porque cada um tem uma dor. Por exemplo, o teu inconsciente, ele não esquece absolutamente de nada. Quando você estava no ventre da sua mãe, estava formando seus sentidos, ouvido, boca, a mãe passando a mão na barriga, falando com a criança, o pai, estava tendo o que ali? As primeiras experiências, estavam tendo lá as primeiras experiências. Então, essas primeiras experiências estão aí até hoje. Então, se você tem 40 anos, é 40 anos de experiência. Se você tem 30 anos, 30 anos de experiência, seja positiva ou negativa. A tua cabeça estão com todos. O inconsciente não esquece absolutamente de nada. Tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que as pessoas vêm levantando, como aí, já passei por essa cena, às vezes vai até para o lado espiritual. Não é. É porque talvez você já passou por essa experiência mesmo, lá quando você era criança, quando você era mais nova, e etc e tal. Então, o primeiro ponto, todo problema ele tem uma solução. Eu identifico o problema, opa, o que é esse problema? Quando eu identifico o problema, Alex, eu já estou praticamente achando a solução, velho. Talvez eu não tenha ela, mas eu já estou achando. Então, se o problema é. Ou você falou aí que hoje de manhã você teve um problema. Qual foi o problema que você teve aí? É um início de ciclone e falta de energia. Pronto. O início do ciclone é falta de energia. Quando você falou que o problema era falta de energia, você já estava falando qual que era a solução? É, a solução ali era a energia, né? Tem um ciclone. O ciclone é uma coisa que estava acontecendo. Ali nós estamos falando de uma catástrofe, né, natural, é uma coisa que aí não cabe a gente. Por isso que eu falei de coisas, né, que está na nossa realidade, não da natureza, porque a natureza é algo divino. Mas quando você me fala a respeito da energia, você falou do problema, você já trouxe a solução. Talvez você não tenha, você Exato. não é dono, aqui é CEMIG. Talvez você não é dono, você não tem energia, não tem um no break, alguma Sim, coisa aí. Mas você já pontuou que eu estou com falta de energia, correto? tá correto. Anderson, Então, vamos para lá. entrar na tua linha, para entrar na tua linha de raciocínio, você falou sobre identificar, né? Porque realmente o nosso papel como psicanalista é de investigação, né? Alguns pacientes também, assim como o atendimento é personalizado, claro, muito por conta de que o paciente se mostra de maneiras os pacientes se mostram de maneiras diferentes, né? E muitas vezes eles até já sabem a causa. Eles até já sabem o trauma, mas não querem acessar. Aí que tá, tem essa questão também. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes, eu não sei se, mas vamos lá, eu não vou colocar nomes aqui, mas enfim, não poderia. Mas assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que já pagaram seus pacotes mensal para iniciar e não iniciaram. Que tem uma resistência, por quê? Porque ele já sabe o que ele vai acessar. E muitas vezes ele não quer acessar, ele cria uma resistência. Ele às vezes prefere a mente, né? Cria subterfúgios para ele não acessar aquilo, porque aquilo vai fazer mal. Só que muitas vezes acessando é que você vai tratar, né? Não é fugindo muitas vezes do problema. É que nem você falou, poxa, eu estava com um problema de energia, o que ia adiantar eu ficar dando volta na quadra? Não, eu tinha que no mínimo ligar lá para a empresa e tentar resolver. Não deu para resolver, tudo bem, mas tinha que pelo menos acessar o problema. Então é sobre isso. Muitas pessoas criam essa resistência, né? Acabam até fugindo, né? De resolver, de acessar essa dor, né? A gente está falando em dor aqui, mas isso foi falado também essa semana. Algumas pessoas entraram em contato perguntando, tá, mas que tipo de dor, né? Que dor é essa que vocês estão falando? Dor é tudo aquilo que te incomoda, né? Tudo aquilo que te faz sofrer, consciente ou inconsciente. Às vezes até aquele conflito interno que fica ali martelando na sua mente é uma dor.
né? Aquilo que te impede enfim, de fazer qualquer coisa, de se relacionar com os filhos, com a família ou no ambiente de trabalho, aquilo é uma dor, né? Esse conflito é algo que te impede de agir, né? Enfim, de prosperar ou de se relacionar simplesmente, isso é uma dor. Então, queria frisar essa questão da resistência, Anderson. E quando a pessoa está resistindo, ela está. E aí, assim, eu vou trazer duas vertentes. Uma vertente, ela resiste porque existe um mecanismo automático, inconsciente, que não quer deixar ela trazer aquilo à tona, como também existe também a resistência consciente da pessoa que ela fala, eu não quero mexer nesse assunto. Então existe um inconsciente falando, ó, não vou deixar você falar sobre isso. Vou dar um exemplo disso. Eu peguei uma vez uma paciente que o problema dela sempre foi em externalizar, verbalizar. Esse era o problema dela. Verbalizar. Ela viveu num lar que ela não podia falar. Ela não podia verbalizar, não podia. No dia da sessão dela, na primeira sessão dela, ela ficou rouca, ela ficou sem voz. No dia da primeira sessão dela, olha o inconsciente ali, ó, segurando ela, porque existia uma programação emocional, falando semana passada, né? O computador, então, para quem não estava semana passada, todos nós temos aqui, ó, uma memória e uma programação que faz a gente fazer certas coisas. Então, eu vou, por exemplo, é uma programação para você piscar o olho quando o teu olho começar a arder. É uma programação para você levar a sua mão no braço para coçar quando estiver coçando. É uma programação para você dormir quando você estiver de dormir. Mas há uma programação também para você sentir um aperto no peito quando tiver de falar de certos assuntos, uma angústia, uma ansiedade. Então, existem programações emocionais. É a emoção do corpo manifestando. Aí eu falei semana passada. Quem estava aí vai lembrar. Eu tenho a cabeça e tenho o corpo. Tudo que vem na mente eu não consigo governar, passa para o corpo começa a manifestar. O corpo começa a sentir, o corpo começa a falar. O corpo está falando, olha, não vou. E aí, olha que interessante, Alex. Primeira sessão, desmarcou comigo porque não tinha voz, teve que mandar pelo WhatsApp. Na segunda, ela chegou para falar, para expor, né, os seus problemas ali. Ela falava, parecia que é como se a garganta estivesse comprimindo as cordas vocais e passando assim, bem exprimido. Aí, onde entrei com a hipnose, né, que aí nessa hora eu usei hipnose, relaxou as cordas vocais, relaxou o corpo e conseguiu pôr para fora. Então, isso é um caso que inconscientemente o corpo estava falando, não vai mexer com isso. Não toca nesse assunto. É como se fosse o pai falando, né? Não mexe com isso não, que vai dar ruim, né? E existe aquilo que a pessoa mesmo não quer. Existe aquilo que a pessoa fala, não quero tocar nesse assunto, esse assunto me traz angústia, eu não quero. Então, para você chegar no seu objetivo, para você libertar das suas dores, primeiro, falamos semana passada, confiar no processo, ter paciência no processo, né, bonitinho. E aí agora a gente vem para essa segunda etapa, que é o que? Uma continuação, né? Que é o que? Além de você, então, eu confio, eu estou com paciência, né? Eu preciso entender que o meu sistema inconsciente vai brigar com o meu sistema consciente. É por isso que vem as angústias, as raivas. Por quê? Se esses dois estiverem alinhados, acabou, tá tudo certo. Mas o problema não é esse. O problema é que esse aqui quer uma coisa e esse aqui quer outra. Esse quer te levar para algum lugar, esse aqui quer te levar para outro lugar. Esse fala que pode e esse fala que não pode, né? Aí nós vamos entrar aqui na estrutura psíquica, né? Que é o id, o ego, o superego, né? É uma luta. Só para vocês entenderem, eu vou falar de uma maneira aqui mais clara ainda. Dentro da nossa mente, existe vozes. Dentro da nossa mente existe voz. Não é espiritual, não é religião, não é nada. Dentro da nossa mente existe voz. Nós temos a voz do nosso superego, das nossas regras, das nossas leis, de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que internalizaram na gente. Nós temos essas vozes.
Nós temos as vozes também do nosso instinto primitivo, daquilo que eu quero fazer, daquilo que me satisfaz. Então, existe um combate dentro desses dois, ó. Esses dois têm um combate. É esse falando que não pode e é esse falando que pode. Então, você está no meio desses dois, brigando. Né? Dois brigando, um quer, o outro não quer, um quer, o outro não quer. E aí eu vou até fazer uma menção dentro do que eu falei aqui, que eu gosto de fazer muito essa comparação, a psicanálise à luz da Bíblia, né? Você pega lá em Gálatas 5, você vai ver a luta da carne contra o espírito, né? É um se opondo contra o outro. É a carne querendo fazer suas vaidades, as suas necessidades, mas é o espírito limitando a todo momento. Então existe uma batalha dentro disso aí. E quando eu não compreendo esta batalha, eu estou sendo jogado de um lado para o outro. Eu estou tomando pancada, Alex. Todo momento eu tomando pancada, todo momento. E aí é onde entra ansiedade, entra angústia de um, aí entra, né, uma série de coisas, representação de pai, representação de mãe, representação da escola, representação de irmão, várias representações aqui que entram no meio dessa bagunça, né, dessa batalha e deixa a pessoa sem energia. Ela fica completamente esgotada por causa desses pontos que vão todo momento você está falando com você mesmo. Eu falo comigo, não sei se você faz isso, mas eu estou assim, eu vou fazer isso, não vou, eu vou lá, eu não vou. A gente toma decisão desde o momento que acorda, aí levanta da cama, não levanta da cama, vou tomar um cafezinho, um café, Alex, tem café aí? Vou tomar um Todos nós, cafezinho. todos Hã? nós, a briga ali todos os dias, né? Todos nós temos ali o id, o ego e o superego, cada um querendo mandar mais que o outro e um tentando regular todos. É importante você falou sobre ansiedade, Anderson, porque até eu citei alguns exemplos, como é que você percebe, né, o que está errado, o que tem dado errado, o porquê que você se direciona a procurar um atendimento, procurar análise e tudo mais. Mas assim, não são pontos específicos, mas você começa a perceber em você reações, né? E nem você comentou, estresse, ansiedade. Hoje eu vejo que é muito comum, Anderson, as pessoas se diagnosticarem ansiosos, com ansiedade, e tá tudo bem. Até eu vou, inclusive agora a semana eu vou fazer também algumas menções à questão do TDAH, né? Que todo mundo está se diagnosticando com TDAH, mas está tudo bem. Ninguém quer fazer nada para mudar, entende? Assim como o estresse, como a ansiedade, você precisa se reconhecer que você não nasceu assim, estressado, ansioso, né? Você tem que começar a prestar atenção, né, nessas mudanças físicas, nessas questões emocionais, e aí você já começa, por exemplo, até tensão muscular, né? Às vezes a gente está com uma dor aqui, são doenças psicossomáticas que acabam vindo à tona, né? De tanto, né, problemas emocionais que a gente acaba sucumbindo, que a gente acaba, né, engolindo muitas vezes, e aí você começa a ter expressões do corpo, né, como você falou. Então, esse já é sim um indício, né, para você perceber que você precisa de ajuda, né, para que você precisa procurar ajuda, né, sendo um psicanalista, sendo um profissional, né, da área da saúde mental, enfim, mas que você precisa, né, não é que eu comentei aqui sobre situações, mas não, você tem que estar atento às reações do corpo, né, a questão do sono, poxa, por que eu não consigo dormir? Por que eu acordo ansioso? Por que eu acordo cansado? Né? Por que eu estou sempre estressado? Por que estou sempre tenso, né? À espera de algo ruim acontecer? Enfim, esses comportamentos que você precisa entender que isso não são seus, que é um transtorno, que é um momento que você está vivendo que você pode tratar. Porque o que eu estou vendo muito é as pessoas sendo autodiagnosticadas e aceitando. Esse é o grande problema, você aceitar essa condição de vida, né? Essa condição de falta de qualidade de vida. Sim. Até aproveitando aqui, ó, Aline Sola, Aline Sola Aguiar perguntou assim, ó, eu acho que é uma pergunta que ela fez em relação a qual é o ideal.
se é o ego ou o superego. Aline, na verdade, tudo na vida da gente é um equilíbrio. Vou te dar um exemplo bem claro sobre ego. Na verdade, é o id, né? O id, o ego e o superego. O ego, na verdade, é um equilíbrio. O ego é um equilíbrio. O Pega o equilíbrio. superego, pensa num pai muito bravo. Pensa num pai muito bravo que não pode absolutamente nada, nada. É ele que Formal, manda. formal. Esse é o superego. O id, pensa num pai muito liberal. Muito liberal. Pode tudo. Quando eu falo pode tudo mesmo. Tudo, 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 tudo. Tudo que você pensar, pode. Aí eu vou te perguntar qual o pai que é o legal, qual que é o ideal? Aquele que não pode absolutamente nada ou aquele que pode absolutamente tudo? Então, na verdade, tudo que é em excesso faz mal. É por isso que existe ansiedade. A ansiedade, eu costumo dizer, eu cheguei à conclusão, Alex, que a ansiedade não é excesso de futuro. Ansiedade é o medo do obscuro, O é a medo incerteza. Isso é ansiedade, porque o excesso de futuro, se eu sei que lá na frente, eu já vi muita gente falar assim, isso é o ponto de vista Anderson, psicanalista claro, Anderson. Por claro. exemplo, excesso de futuro. Olha, se o excesso de futuro fosse você ganhar 1 milhão, 2 milhões, carro, e tivesse tudo que você quiser, você ia ficar chateado, angustiado com isso? Se eu me planejasse programar para isso, não. Pô, é lógico que não. Se você sabe, não, mas vamos supor, mesmo que você não se programa e todo mês você ganha 1 milhão, 2 milhões, algo do futuro, né? Sim, O problema, o que que a gente fica com medo? A gente fica com medo porque a gente não sabe o que nos espera lá. Esse é o exato. problema. Então, não é o excesso de futuro, é o medo do desconhecido. É isso que faz o ser humano ficar ansioso. É o medo do desconhecido. O desconhecido, o desconhecido, por exemplo, se você vai, por exemplo, você morou no Rio, né, Alex? Não, no Rio não. Não. Ainda não tive esse. Tá. Não, não posso. No Rio não. Morei em Salvador. Morei em Salvador. Salvador, E por agora? exemplo, você tem dificuldade para ir em Salvador se você precisar ir lá, se você precisar pegar um ônibus, um carro, você tem dificuldade? Não, não, geograficamente não. Não preciso do Por quê? GPS. Porque você já conhece. Você já conhece. Exato. No caso, quem não conhece fica o quê? Fica Ah, fica ansioso, ansioso, fica porque não nervoso, né? sabe. Fica com medo. Aí não sabe aonde tem um posto de gasolina, aí não sabe se o pneu furar, não sabe de nada. Então, a ansiedade ela vem por fato de você não conhecer. Você não conhecer, por algo está no obscuro, algo está no desconhecido, você fica ansioso. Porque se você tem domínio, você não sofre. É Esse é o nosso exatamente problema. Por que que nós vivemos ansiosos todo momento? Porque nós queremos ter controle de tudo. tudo. Então, pelo fato de a gente querer ter controle de tudo, pelo fato de a gente querer ter nas nossas mãos a resposta de tudo e não ter, entra o desconhecido, entra no desconhecido, entra a ansiedade. Aí você pira, aí você pira. Aí aí ele perguntou assim, o que, que tem a ver, o que tem a ver a ansiedade com o ego? O ego, Aline, o ego sou eu sou o ego, eu sou a pessoa, o ego. Tem as duas vozes, eu sou o ego. Eu sou aquele que tomo a decisão se eu escuto o pai muito bravo ou se eu escuto o pai muito relaxado. Só que o problema das pessoas é que a maioria das pessoas elas estão sendo ou escrava de não pode, e aí entra tendo uma neurose aí, né, Alex? A pessoa fica neurótica, tudo não Sim. pode, não pode, não pode. Entra numa neurose, quanto é aquele que pode todas as coisas, né? Posso fazer o que eu quiser. Então, Aline, o ego sou eu. Por isso que entra a autoanálise. Por isso que entra, Aline, esse processo de evolução, de desconstrução, porque a análise é desconstrução. Vai desconstruir, arrancar o excesso que está em mim, que não permite eu ser quem realmente eu queira ser, ou realmente quem eu sou, e coisas assim. Então, eu acho que deu para entender aí, né? Se não deu, pode colocar aí, depois a gente fala. Mas, Alex,
Não sei se você concorda com essa minha visão, mas é, tem essa questão, né? Então, a gente quer ter controle. E pelo Controle, fato de sim. ter controle, eu começo a entrar numa ansiedade. E essa ansiedade, ela acaba com a raça de qualquer um. O coração começa a palpitar, ou angústia, e uma série de coisas, né? E, e- e é importante isso, né, Anderson? Isso, claro, faz parte também na análise, faz parte de uma. Todos nós temos que resignificar muita coisa, né? E isso, às vezes, claro que está ligado com esse medo, mas também pode estar ligado com algo que você viveu lá na tua infância, né? Algo que te marcou, algo que desenvolveu essa neurose. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, é o medo do medo, mas é o medo de sair do teu controle, né? E quando a gente começa a entender que por exemplo, a finitude, né? Quando a gente começa a entender que as coisas têm fim, que as coisas, que nós não controlamos tudo, nós começamos a entender muitas coisas de outras formas, né? Muitas vezes eu coloco até para alguns pacientes porque eles se cobram muito, né? Por algo que normalmente a gente não tem controle. E é aí, claro, que pode também despertar uma ansiedade, pode despertar outros transtornos, né? Mas normalmente é isso, é esse medo de algo que a gente não tem controle, né? De algo que a gente não tem controle da finitude, a gente não tem controle sobre as outras pessoas, né? Sobre se a gente vai manter o relacionamento ou não, por exemplo, né? As pessoas desenvolvem ansiedade e medo por isso, né? De perder quem está próximo, de familiares. Só que é algo que é o desconhecido, que nós não temos controle, que não tem o que nós possamos fazer com isso, né? Então a gente começa a resignificar, a gente começa a mudar o sentimento em relação a isso, né? Tanto na ansiedade quanto, enfim, em outros transtornos, em pânico, tudo a gente pode reprogramar, né? Como você colocou na semana passada, né? De reprogramar as emoções, né? Então tudo nós podemos reprogramar, né? Tudo nós podemos mudar o sentido, porque todos nós aqui desenvolvemos neuroses, traumas, todos nós tivemos. Se nós contarmos aqui cada um a nossa história, né? Com certeza vai sair lágrimas, vai sair emoção. Mas a diferença é o que nós permitimos que isso faça com nós hoje, né? Com a nossa vida, né? O que a gente permite que isso afete nas nossas decisões, o que a gente permite que isso afete nas nossas relações. É quando a gente começa a entender, nos entender, né? E buscar mudar, buscar reprogramar esses sentimentos, né? Perfeito. Muito boa a colocação do senhor Alex a respeito de que também entra, né, no medo do obscuro, né? Que é assim, a ansiedade muitas das vezes ela vem por causa do um medo, né? É o nosso corpo manifestando ali, né? Então, se a pessoa, quando ela é mais nova, ela passa por certos traumas, né? Aqueles traumas ficam registrados em sua memória. Todas as vezes que ela estiver diante daquela situação, vai causar aquela ansiedade. A ansiedade, gente, é como se fosse um sensor no nosso corpo para não nos deixar, né, se abater ou cair naquela situação. Então, muito boa colocação, Alex, da questão dos traumas aí. Então, por isso, né, que tem muitas coisas, né, tem muitas coisas que a gente precisa identificar. Se a gente não identifica, a gente continua sendo escravo, né? Escravo desse trauma, dessa angústia, desse aperto no peito. Então, como que nós devemos começar? Então, vamos já responder a pergunta que é proposta pela live de semana passada e essa live, né? Como nós devemos começar, né? Devemos começar pela paciência, pela crença, por acreditar, devemos começar aceitando o processo, devemos aceitar que estamos, né, Alex, enfermos mentalmente, emocionalmente. Não tem como alguém ser curado daquilo que ela não acredita que ela tenha como problema. Né, Alex? A pessoa chega lá, entra lá no consultório, você fala, e aí, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo bem. Aí você vai perguntar o que, Alex, para ela?
Tá, mas então, qual é o motivo, né, de você vir me visitar? Aí ela fala assim, mas tô ótimo, tá tudo bem. Ah, então você veio aqui para tomar um café, então, só pode. Exatamente. Exatamente. Então eu preciso. Identificar, né? É claro que isso acontece muito comigo também, Anderson. Dos pacientes me procurarem com uma queixa, né? E falarem, por exemplo, eu tô com um problema do meu casamento, eu tô com um problema, por exemplo, no trabalho, eu tô com um problema financeiro. Eu já tive pacientes assim de duas, três consultas, as pessoas, por exemplo, uma paciente chorar por uma questão financeira. Só que, claro, por uma experiência, né, você já sabe que aquela queixa é só o resultado, né? É só o resultado de algo maior, né? De algo que levou ela para aquele caminho, né? Então, você além de... Normalmente, quando as pessoas vêm com essa queixa, com algo que elas acham, a gente acaba descobrindo também outros fatores, né? Que levam a isso. Sim. E aí, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó, uma dica indispensável. Uma dica indispensável. Põe na sua cabeça. Guarde isso no seu coração. Aprenda a ouvir o seu corpo. Aprenda a ouvir o seu corpo. A gente vive num mundo tão corrido que a gente não ouve o nosso corpo. A gente não presta atenção. Então, quando o meu corpo está manifestando uma ansiedade, Alex, ele está falando comigo. Quando eu Exato. estou com uma enxaqueca, meu corpo está falando comigo. Eu tomo remédio, não resolve. Até dores musculares, fibromialgia, né? Eu tenho um projeto aqui, eu participo de um projeto das meninas aqui na cidade aqui. Recentemente nós fizemos um encontro aqui só de pessoas que tinham fibromialgia. Eu atendo pessoas com fibromialgia no meu consultório que elas entram com dor, Alex, e saem sem. Sim, sim, sim. As pessoas entram com dor de cabeça e saem sem. Por quê? Isso é psicossomático. Isso é um Exato. acúmulo. Acúmulo. É bruxismo, Alex. Trabalho direto. Pessoas que chegam no meu consultório, dente até quebra. Bruxismo. A gente Eu já identifica, a pessoa sai tranquila. Pode falar, Alex. Não, exato, eu ia falar sobre isso. Eu tive já fiz, né? Já fiz com a PNL e já resolvi. Mas eu tinha também. Então, olha o tanto de coisa que a gente está falando. Ó. Provavelmente tem pessoas aqui com ansiedade, com angústia, aperto no peito, altos e baixos. Uma hora quer muito uma coisa, outra hora não quer. Uma hora está muito animado com a vida, outra hora está desanimado. Bruxismo, fibromialgia, ritmia cardíaca, o coração começa a acelerar. Pessoa, ó, eu já tratei pessoas com alergia, que era o corpo falando, né? Então, tudo aquilo que acontece no nosso corpo é uma manifestação de um pedido de socorro. Guarda isso no teu coração, ó. Tudo que o nosso corpo fala, seja ansiedade, uma arritmia, seja uma enxaqueca, fibromialgia, é o nosso corpo pedindo socorro. É o nosso corpo falando assim, olha, não dá, não dá. Tá doendo aqui, ó. E aí, o que que acontece? Precisamos identificar o porquê que está doendo. Aonde começou a dor, né? Aonde começou? A dor começou, foi por quê? Foi por causa de um trabalho que eu comecei? Às vezes acontece isso, Alex. A pessoa está tudo bem, ela entra numa empresa, ela fala assim, nossa, só foi entrando nessa empresa, minha vida virou dessa vez. Por quê? Dentro do que você falou. Às vezes essa empresa tem representações emocionais, representações de trauma. É claro que ela vai viver nessa empresa aí chateada, angustiada, né? E aí, vai pedir conta do trabalho? Não, não vai pedir conta do trabalho. Você precisa identificar dentro do teu ser, você precisa entender você, para que aquilo que te incomode não te incomode mais. E aí eu vou até agora desmistificar aqui uma situação que as pessoas falam muito, Alex. Quem ama e quem perdoa esquece, né? Ah, quem perdoa esquece. Não, você não tem problema de amnésia. O problema não é Sim, amnésia.
Não existe esse negócio de quem perdoa e esquece, porque dá a entender que. Então, a partir de, aí tem muita gente, Alex, que fala assim: nossa, cara, então Não eu não quero. perdoei o fulano, eu não lembro. Uai, você não vai esquecer mesmo, você não tem problema de amnésia, né? Pode falar, Alex. Não, eu ia falar, é que eu sei que você tocou no assunto do trabalho, e deixa eu falar que hoje, se eu for procurar no Instagram, o vídeo com maior visualização, passou de 10 milhões de visualização, era falando sobre o burnout, né? Sobre hoje, assim, as pessoas estão estafadas com o trabalho, né? Estão estressadas com o trabalho, mas assim, o que que acontece? O que que é importante a gente falar aqui também, que a psicanálise fala sobre isso, né? Normalmente você tem lá, vamos lá, eu vou dar aqui exemplos né, generalizados, né, digamos, mas você tem uma questão lá, sei lá, de um trauma, de um abuso, de uma rejeição, de um abandono. Quando você vem para a fase adulta, você sofre com aquilo, mas em algum momento você consegue sublimar no trabalho. Você não trata, você não resolve nenhuma dessas questões e você acaba sublimando no trabalho. Você vai lá, foca no trabalho, trabalha demais, se doa mais do que, né, do que deveria, e aí você não tem os outros pilares bem resolvidos, né? Que é a tua questão, você acaba muitas vezes deixando de se relacionar com qualidade com a sua família, né? Com o seu cônjuge, ou enfim, com os seus amigos, e você sublima no trabalho. E aí depois acontece o burnout, que é essa estafa, né, do trabalho. E aí você, poxa, foi o trabalho, poxa, me dediquei muito ao trabalho. Não, não é que foi o trabalho. É que você deixou de tratar outras áreas e isso, como você falou antes, acontece as doenças psicossomáticas, que pode ser o burnout, pode ser um estresse, que pode ser uma alergia, que pode ser várias questões. Assim como a gente tem no corpo, né? Quando o nosso corpo apresenta febre, ele está dizendo que tem um sinal, que tem algo errado, é um sensor, né? Que tem algo errado. Assim como que você falou no trabalho, eu queria frisar isso também, porque às vezes as pessoas acham que não, o trabalho é ruim. Não, o trabalho é uma forma do ser humano evoluir também. O problema é quando você esquece outras áreas da sua vida e acaba sublimando tudo no trabalho. E muitas vezes você acaba não diagnosticando essa dor, né? Você, poxa, aquele trabalho era ruim, aquilo me fazia mal, aquilo. Não, é que você já começou a desenvolver alguma coisa lá, né? Você já vinha de uma outra situação não resolvida. Era isso que eu queria dar uma pincelada no negócio do trabalho. Exatamente. E olha que interessante. Se você entra numa empresa, ou qualquer lugar que você for, Alex, e aí você vai conversar com alguém, né? Essa pessoa você conversa com ela, troca uma ideia com ela ali e tal. E assim, é muito bom, é muito importante isso que a gente está falando, porque isso aqui abrange vida espiritual, vida religiosa, trabalho, conjugal, tudo, tudo, tudo. É tão interessante isso que o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele leva à risca tudo que a gente fala. E vista do nosso, a nossa cabeça que você pode levar a risco ou não, mas o nosso corpo, ele leva a risca tudo que você fala. Então, por exemplo, se a tua mente, se você chega num lugar, o Alex, e aí você encontra com uma pessoa, vamos supor que você vai trabalhar numa empresa, Alex, numa empresa que você, pela primeira vez, no primeiro dia de trabalho. Na hora que você entra nessa empresa, você faz geralmente uma amizade com alguém. Essa pessoa fala para você assim, olha, o fulano de tal é um cara difícil de lidar. Ou o fulano de tal é um cara complicado. A tua mente pega essa informação e coloca como uma verdade. Só que isso é uma verdade para o outro, não para você. Mas a tua mente pega uma verdade para você. E aí o que acontece a partir daí, Alex? Todas as vezes que você for se dirigir àquela pessoa, você vai ver que o teu corpo, a tua mente, ela vai trazer como algo pesado. Ela vai falar aquele cara enjoado. Você vai criar uma resistência contra uma pessoa que você nem o conhece. Você vai ter um problema com a pessoa que nunca viu, mas por quê? Porque alguém colocou na sua cabeça,
fez uma programação. A reprogramação é quando a gente anula uma informação já existente. A programação é uma informação nova. Então, eu não conheço aquela pessoa, é a primeira vez que eu estou trabalhando na empresa, a minha mente, ela pega, traz aquilo como verdade. Então, reprogramou. Todas as vezes que eu for lidar com aquela pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ter, provavelmente, um problema com ela. E é por isso que é muito importante eu saber quem eu sou, eu conhecer minha mente, conhecer meu corpo, autoconhecimento, estar sensível para os sinais. Sabe por quê? A partir daí, Alex, tudo que vem, tudo que vem de fora para você, lembra do exemplo que eu dei lá atrás? Entra aqui, administrou, validou, show. Não validou, descarta. Se você não tem esse controle mental, passa para o teu corpo. Passou para o teu corpo, pronto. Estamos aí com uma pessoa depressiva, uma pessoa com altos e baixos, uma pessoa angustiada, com várias coisas, né? Porque vai ter um acúmulo aí cada caso é um caso. Então, e aí, isso acontece. E aí é onde entra a famosa crença limitante. Um exemplo. Às vezes eu poderia pedir ajuda para aquela pessoa, mas por que eu não vou pedir ajuda para ela? Porque eu já tenho uma crença sobre ela. É uma crença limitante. É uma crença que vai me limitar em relação àquela pessoa. É uma crença que não vai deixar eu prosseguir. É uma crença que não vai deixar eu ir adiante. Então, isso é muito importante, pessoal. Se vocês anotaram o que foi falado aqui nesta live, né? Já até perguntaram aí para cima aí, Alex, você vai deixar gravada, Sim, né? sim. Você está com uma bomba atômica aí para você, né? Você está com um poder, algo muito, muito grandioso aí para ajudar você a se libertar das suas dores, esse foi o propósito, né, Alex, que a gente trouxe aí, né? Exato, exato, é sobre isso. É porque é importante tudo isso que a gente está falando. Sabe, Anderson, que muitas vezes, como eu faço essa live diariamente, quase todos os dias alguém me chama assim, até para digamos assim, para o confronto. Por que o confronto? Porque as pessoas me perguntam, Alex, mas o que que esse negócio de autoconhecimento, o que que isso vai me trazer? Né? O que que isso... E assim, a experiência que nós temos, né, Anderson, é claro, são as pessoas que a gente acompanha e a transformação que nós tivemos em nossas vidas, né? O fato de você, poxa, você, autoconhecimento é o fato de você realmente conhecer as suas emoções, conhecer aquilo que te faz mal, conhecer aquilo que não te faz mal, que te faz bem, poder decidir, né, sobre a sua vida, poder ter essas escolhas conscientes, porque muitas vezes a gente lida com tudo isso, a gente está falando aqui de neurose, de traumas, muitas vezes você vive uma vida sem perceber o quanto aquilo está te fazendo mal e o quanto aquilo influencia direto nas suas decisões. Né? Então, o autoconhecimento vai te trazer isso, literalmente esse conhecimento sobre você mesmo, né? Sobre todas essas questões que envolvem o teu emocional, com situações, com suas relações, de como você se comunica. Nem o Anderson falou, que a gente às vezes desenvolve predisposição, né? A questão do trabalho, você comentou, e isso é em todos os âmbitos, né? Todas as áreas. Às vezes você tem uma crença lá que alguém te falou lá quando você era criança, que você não era capaz disso, que você ia sofrer com isso, e você acabou tendo isso como regra. E muitas vezes o fato de você não se conhecer, de você não buscar isso, você muitas vezes vive algo que é ruim para você mesmo, né? Então é sobre isso. Porque, Anderson, hoje diariamente algumas pessoas me chamam ali no direct para questionar. Que às vezes você tem, além da resistência, você cria ainda o confronto, né? Se além de resistir a algo, você ainda quer ir contra. E muitas vezes eu tenho que, poxa, explicar, e às vezes me dá até como exemplo. Poxa, ó, isso assim, assim, porque isso vai te trazer uma evolução, porque isso vai fazer com que você tenha um conhecimento não só de você, mas também da reação dos outros, né? Porque muitas vezes você acaba gerando conflitos internos por reações das pessoas. E que está tudo bem
as pessoas não serem simpáticas com você, que tá tudo bem as pessoas terem suas vidas e não te colocarem no centro da atenção, e você aprende a lidar com isso, aprende a lidar com suas emoções. Então, basicamente é isso, né, dos que a gente está falando aqui, sobre alterar algumas emoções, né, alterar alguns sentimentos em relação a coisas que você não tem controle. Sim. Exemplo de crença limitante, né? Durante muitos anos, né? As pessoas falavam que leite com manga fazia mal, né? Exato. E é uma vitamina show de bola. Mas quantas pessoas não tomavam com medo de morrer? Exato, exato. Minha filha me perguntou sobre isso hoje. E eu disse, Aí e aí, você vê. você já tomou, pai? Sim, eu tomei, é muito bom. Inclusive, você falou, Salvador tomava muito isso. E tá tudo certo. Mas você Então, acaba desenvolvendo. crença limitante por causa do medo desconhecido, né? Claro, né? Nós não vamos sair fazendo atrocidades aí, né? Mas as pessoas elas estão muito limitadas por causa daquilo que já vieram programando, né? A mente delas, já vieram colocando. E hoje, pessoal, principalmente hoje, nós estamos numa era que a informação ela é muito rápida. Hoje você entra aí, né, no Google, você entra no YouTube, nós estamos aqui compartilhando conhecimento gratuitamente, né? Então, hoje nós estamos numa era que assim as coisas estão, né, eu aqui em Minas Gerais, o Alex no Rio Grande do Sul, nós assim tempo real, olha que dádiva. Então, aí é onde também desenvolve até os TDAHs, né? Porque é tanta informação sendo borbulhada, tendo, né, lançada a todo momento, que a pessoa ela cria uma síndrome aí do pensamento acelerado, né? E uma série de coisas e depois fica sofrendo. Por isso tem que saber a fonte onde pega, temos que saber aí qual é o canal, né? E é que o Alex sempre faz aqui, né? Evoluindo com a psicanálise de manhã. Eu até compartilhei aí, ó, o meu Instagram também, tá aí, ó, para quem não segue ainda, se quiser, tem um tanto de videozinho lá. O meu canal no meu Instagram, eu coloco muito vídeo de entretenimento, mas com uma informação dentro da psicanálise, dentro da mente humana. Então, quem não segue, tá aí, ó, Anderson, PSI, underline Anderson Williams. E todas as manhãs também, no Evoluindo com a Psicanálise, eu estou presente aí também, né, que é muito bom. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre compartilha um conhecimento, aprende com o outro, às vezes um comentário que um faz e faz toda a diferença, vira a chavinha da tua vida. E por que talvez a gente, né, o Alex, acaba ficando limitado? Porque alguém ensinou pra gente que isso é errado. Exato. Não tem nada de errado, né? Na psicanálise a gente fala que não tem nada de errado, tem ponto de vista. Talvez o que é certo para mim não é certo para o outro. Por quê? Porque aquilo é minha crença, aquilo que eu acredito, são os meus ideais, aquilo que o outro acredita. Até porque isso é muito importante, principalmente na psicanálise, porque quando a pessoa entra dentro do consultório, só para você entender, da porta para fora ficou a moral, da porta para fora ficou as regras, as leis, a crença, a fé dela. Por quê? Quando eu falo que ficou para fora, porque senão ela não vai se permitir, ela não vai se permitir abrir o coração e falar o que realmente fere ela. E mesmo ela entrando muitas vezes entendendo isso, né, ainda existe o inconsciente ali, o superego ali na julgando todo momento. Você vai falar isso mesmo? Não tem como Prova. você falar isso, né, Alex? Exato. Não, inclusive assim, Anderson, eu no início ali eu tinha isso como regra, né? Antes de nós iniciarmos a primeira sessão, eu falava sobre isso, né? Sobre que ali não teria julgamento nem religioso, político ou como cidadão, né? Ali era zero, né? Uma das premissas da psicanálise é o zero julgamento, né? Não julgamento, né? Sim, Mas muitas vezes a pessoa mesmo, né, em que está sendo analisada, ela está se julgando, né? Muitas vezes e assim, até quando a pessoa está ali falando com você e está procurando palavras, eu digo assim, não, fale a primeira palavra que vem à mente, deixa fluir, né? Da livre associação, né? E esse é importante o trabalho, porque se você começar a cuidar muitas vezes do que você quer dizer, não vem à tona como deveria vir, né?
Então, tudo isso a Sim. gente tem. Mas é exatamente isso, Anderson, sobre essas crenças, né? Você falou dos vídeos, eu até queria comentar sobre isso. No início, quando eu comecei com esse perfil, é exatamente isso. Eu colocava também vídeos que estava ali passando ali no perfil e aí aparecia ali um vídeo. Aquele vídeo me despertava um sentimento, né? Me despertava uma análise e eu disse, opa, eu vou reproduzir isso porque eu quero que desperte o que despertou em mim em outras pessoas. Às vezes vinha uma enxurrada de crítica, dizendo assim, poxa, mas como assim? Isso não é psicanálise, isso é, como é que você vai dizer? Ah, tinha umas pessoas que escreviam ali, ó, 3, 2, 1, deixando de seguir. E aí, às vezes, eu tinha que muitas vezes lá argumentar. Gente, isso não é a minha perspectiva ou a sua, mas é um vídeo que está rodando na internet e que nos leva a uma reflexão. E tá tudo bem você ter a sua e eu a minha, né? Cada um da sua perspectiva, mas era sobre isso, era sobre reflexão. Né? Mas as pessoas, não, mas como assim? Isso é uma desevolução, isso não é uma evolução, você colocar um vídeo sobre isso e tal. Mas enfim, são crenças, né, que essas pessoas, e eu não julgo, né, não é um julgamento, porque a gente além de questão cultural, né, cada um vive a sua cultura, né, cada um viveu, teve os seus ensinamentos, e a gente está falando aqui coisas que você está falando de uma crença, por exemplo, da manga, com a manga com leite, você falou, né? Isso pode ser algo que vem de 300, 400 anos atrás, entendeu? Que uma geração passando para outra. Eu lembrei, você falando, eu lembrei da questão da carne. Nada contra quem é vegano, quem come carne, isso aqui não é uma apologia a nada. Mas, enfim, antigamente se falava da carne de porco também, né? Tem uma passagem até na Bíblia, né? No Velho Testamento sobre a carne de porco. Mas também era um outro conceito. Hoje, se for ver ali a suinocultura, é algo muito ou tão higiênico, tão saudável quanto as outras, né? Enfim, mas eram crenças também que as pessoas tinham que, claro, né, eram outros métodos de criação, eram outras maneiras, enfim. Eu sei que existem ainda religiões, né, que não consomem, tá tudo bem, né? Cada um tem a sua escolha, mas eu quero dizer sobre isso, sobre crenças que isso vem de às vezes milênios, né? Sim. E aí que é o bom de tudo, né? A gente entender e respeitar, e é isso que a gente é isso que promove a cura. Uhum. Conhecimento ele liberta, porque a gente começa, quanto mais instrução a gente tem, menos ignorante nós ficamos em relação a julgamentos, né? E isso é muito bom, isso é muito bom, é bom você poder conversar, que é por isso que a terapia, né, o set analítico, né, a pessoa chega ali dentro, ela pode ser quem ela realmente ela é, ela poder expressar, colocar os monstros para fora ali, e é isso que a gente vai, é através dessa ação que nós vamos conseguir aí achar, né, o ponto que levou ela aí a esse trauma. Pessoal, já estamos aí, né, Alex? Já Passou passamos aí de 1 hora e pouquinho, o povo já deve estar ficando cansado. um Quem, acréscimo. quem não assistiu a live vai ficar gravada. Semana passada nós tivemos mais de 720 pessoas ao vivo com a gente aí, né, Alex? Isso, Hoje, aí, daqui a exatamente. pouquinho, nós vamos ver quanto que deu aí. Deu bastante Tá. gente. Eu creio que a sementinha chegou aí no coração aí de que seja um, né? Nós já conseguimos aí atingir o nosso objetivo aí. Para quem quer me conhecer um pouquinho mais, tá aí o meu Instagram aí, né? Meu Instagram tá aí, que é @PSI Anderson Willis. Estou sempre com o Alex aí, no Evoluindo com Exato. Psicanálise de manhã. Se quiser também pede com o Alex. Estamos à disposição aí para tirar dúvida, conhecimento liberta, e quanto mais nós compartilhamos, mais nós crescemos, né, Alex? Exatamente, Anderson. Te agradecer aí, segunda-feira, aí, quase 10 horas. Não sei se você já perdeu o sorteio do bife ou não, eu já devo ter perdido já. Mas assim, te agradecer demais aí. E eu acho que assim, a gente vai poder, eu não sei se, enfim, regularmente, mas de vez em quando sobrar um tempinho,
a gente vai fazer esses encontros aí, porque eu acho também que é importante, né? Para nós também, né, Anderson, como profissionais, a gente acaba, às vezes, vendo a visão do outro, acaba refletindo, acaba melhorando a nossa visão, né? Evoluindo, né? Literalmente, em todos os sentidos. Então, isso, assim, eu tenho certeza que para quem assistiu foi bom, para mim foi bom, né? Tenho certeza que para você também foi bom. Então, Claro. agradecer a presença de todos, agradecer você, Anderson, a tua disponibilidade. O Anderson prontamente, todas as vezes que a gente conversou sobre isso, se prontificou. Isso a gente faz de forma realmente de transbordar o conhecimento, de poder, que nem você falou, se a gente puder ter tocado uma pessoa hoje, ter plantado a sementinha em uma pessoa hoje, e assim, provavelmente, né, essa sementinha pode buscar um atendimento, por exemplo, na sua cidade, pode buscar um atendimento, né, presencial, online, nos conectar, nos chamar e tal, nos solicitar, e tá tudo bem. O intuito aqui realmente era isso, era que as pessoas cada vez mais tenham essa consciência do que isso pode transformar nas suas vidas. Né? Como eu falei, poxa, eu acompanho isso diariamente, as pessoas sendo transformadas. Eu não sei se ela está online hoje, mas agora, esse final de semana, eu recebi uma mensagem de um paciente dizendo assim, Alex, me mandando foto, que estava fazendo uma trilha lá e tal. Disse, Alex, olha só o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo. Isso aqui só foi possível porque você me ajudou e tal, tal. Claro que não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com as pessoas realmente se permitirem acreditar no processo e mergulharem nesse autoconhecimento. Mas eu queria dizer que muitas vezes as pessoas, a gente acompanha a mudança, né, de vida dessas pessoas. E isso não tem preço, né, Anderson? Não tem preço. Sim. Isso é muito bom. E nós somos apenas um canal, né, Alex? Exato. O conhecimento nosso, se ele não servir para o outro, tem uma frase que eu gosto muito. Se a gente não serve, se a gente não vive para servir, a gente não serve para nada. Esse é o intuito, né, dessa vida, é a gente servir uns aos outros aí. Alex, valeu aí mais uma vez. Vamos ver, né, Alex? Quem sabe semana que vem né, não aparece aí com as caras aí, né? A Vamos gente ver, vai, vamos ver. vamos ver. Quem sabe vira um negócio aí. Vamos ver como é que vai estar essa turma aí. Pessoal, mais uma vez aí, nossa, tem muita gente que entrou aqui, não dá nem para citar todo mundo, não, mas pessoal que entrou Exato. por último aí, Renata, Elber, Carolina, Manuel, Sarita, Núbia, Sônia, assim, os demais, e, gente, valeu aí pela presença, Aline, espero que nós conseguimos de uma certa maneira tirar suas dúvidas, mas estamos à disposição, pessoal, e vai ficando de olho aí na vai ficando de olho aí no Instagram aí, que sempre nós vamos estar aí, vamos soltar uma artezinha aí, logo lá a gente aparece com outro texto aí, um outro tema, Outros temas. e tenho certeza que vai ter bênção como foi, né, Alex? Semana passada e essa semana aí. Exatamente. Agradecer a presença de todos. Eu vi alguns colegas aí também, a Aline, a Ana, a Ellen, acho que eu vi também entrando aí e tal. Então, assim, agradecer demais, porque eu sei que é uma corrente. Eu vi algumas colegas até repostando semana passada e essa semana também alguns stories ali falando sobre essa live. E isso, poxa, isso engrandece demais, né, a nossa área aí, enfim, nosso segmento. É muito bom ter essa força aí dos colegas, enfim, tá todo mundo um torcendo pelo outro e a gente quer que realmente isso chegue a todas as pessoas, né? Show de bola! Boa noite para todos aí. Boa noite, Anderson, boa noite para todos. Obrigado, obrigado. Beijo no coração aí. Até mais. Valeu.